Olá, como estão vocês? Diante da pandemia que todos nós estamos vivendo, há várias formas do sujeito lidar com a real ameaça que o coronavírus nos impõe. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês, com base na psicanálise, algumas reações psíquicas, digamos assim, que são mobilizadas quando estamos diante de um perigo. Vou tratar do medo, do terror e da angústia, em termos gerais. E mais para o final do vídeo, eu vou trazer como exemplo 1 ou 2 episódios para demonstrar para vocês 2 ou 3 maneiras que o sujeito utiliza como defesa do eu, aliás, para se proteger do perigo. Essas reações são involuntárias. Bom, frente a um perigo, o ser humano, obviamente, fica abalado e busca se proteger de algum modo. Em termos psicanalíticos, Freud, ele indica pelo menos 3 saídas possíveis quando estamos diante de um perigo: o medo, a angústia e o terror. O medo está ligado a um objeto que eu conheço, um objeto que eu posso nomear, né? Mesmo, por exemplo, quando um extremista, uma pessoa intolerante ou que tenha uma personalidade, né, paranoica com traços persecutórios, ele pode eleger inimigos imaginários, fantasiosos, como, sei lá, o comunismo, como um ser, alguém que age do lado do mal, que vem nos prejudicar, ou algo do tipo. Então, mas é um objeto. Então, um objeto onde nós, inclusive pelo medo, pode se odiar esse objeto, né? Então, em geral, o medo é dirigido a este objeto. Um objeto externo que pode ser ou é localizado na realidade concreta. Deste modo, o ser humano consegue refletir e criar alguma estratégia para se defender deste perigo. E com isso, aplacar ou minimizar o medo. Já a angústia, que todo ser humano tem, ninguém vive livre dela, diferente do medo, ela não tem um objeto, ela carece de um objeto. Frente à noção de um perigo, o ser humano precisa então inventar um objeto, interno ou externo, para poder lidar melhor com a angústia. Quanto ao terror, como nos mostra Freud, ele se manifesta pela surpresa. Diz respeito a um perigo que pode nos atingir, no entanto, pode nos afetar e, no entanto, nós não estamos prevenidos para este enfrentamento. Logo, não sabemos muito bem, então, como lidar com ele. Não sabemos como nos proteger. Aí se estabelece o terror. O coronavírus, por exemplo, foi um elemento surpresa, um elemento inesperado para todos nós. Por isso, ele nos provocou não exatamente medo, mas terror. As pessoas, elas são mobilizadas através do medo, do terror ou da angústia como forma de lidar com diferentes situações provocadas, por exemplo, pelo vírus. E isso vai depender de cada sujeito, de como ele se estruturou, de como é a sua, então, personalidade. Bom, isso tem a ver com a sua história de vida e então que tudo isso é determinante desse enfrentamento atual que ele manifesta, diante das situações, repito, difíceis, conflitosas. Bom, dito isso, agora eu vou apresentar 2 maneiras possíveis, segundo a psicanálise, que o ser humano utiliza como meio de defesa para se proteger do horror que é, por exemplo, o coronavírus. A primeira delas ocorre por uma das vias da histeria e a segunda por uma das vias da neurose obsessiva. Hoje se fala muito em histeria
inclusive de uma forma geral, banalizada, não refletida. As pessoas, em geral, quando falam, elas têm talvez uma noção, mas não conhecem o que seria histeria, pelo menos do ponto de vista psicanalítico, né? Então, é muito comum entre pessoas apaixonadas, extremistas, intolerantes, a histeria, então, nesse caso, ela se revela como exagero, como dramatização. Dramatização ou exagero de situações, de acontecimentos diversos. Mas essa dramatização, nós podemos lembrar, como exemplo, as teses conspiratórias e as fake news que são compartilhadas através das redes sociais. Mas essas fake news provocam muitas vezes exatamente efeito histérico nas pessoas que se identificam com essas teses. Pelo terror provocado, elas respondem com exagero. O exemplo que eu queria trazer agora por último é do Jair Bolsonaro, na ocasião em que ele negou a gravidade do vírus, onde ele evidencia uma das vias da histeria, aquela que o psicanalista francês Jacques Lacan denominou de a bela indiferença. Ou seja, diante da angústia e do temor da exposição ao vírus e ao risco de ser contaminado, Bolsonaro minimiza a gravidade da pandemia, afirmando que a Covid-19 não passa de uma gripezinha, de um resfriadinho. Portanto, ele demonstra, com essa atitude, uma total indiferença aos riscos de contaminação e às consequências provocadas pelo vírus. Uma outra forma ele encontrou para lidar com o terror da pandemia, que foi adotar, ao contrário da saída histérica, uma das vias da neurose obsessiva, que é aquela, digamos assim, que diz respeito à onipotência do pensamento, da rigidez, da arrogância, de ser naquele momento, um sujeito inflexível, ao lado birrento, digamos assim, da pessoa. Como se ele dissesse, esse vírus não vai me infectar porque ele não tem poder algum sobre mim. Esse sintoma ele expressou, por exemplo, quando tentou justificar então a gripezinha, dizendo o seguinte: com o meu histórico de atleta, caso fosse contaminado por este vírus, não precisaria me preocupar. No entanto, atletas de alto desempenho que foram contaminados justamente pelo vírus deram entrevistas e colocaram por terra a tese ou a fantasia de Bolsonaro. Portanto, se estamos vivendo uma pandemia e, em razão dela, uma espécie de terror, então precisamos transformá-lo em medo. Lembrando que o medo tem um objeto definido. Então, se nós transformarmos o terror em medo, nós vamos ter uma condição, digamos assim, melhor para lidar com o vírus. Então, as informações corretas, científicas, que estamos recebendo dos infectologistas, nos auxilia muito, pois assim podemos conhecer e raciocinar sobre a ação do vírus e daí, seguindo essas orientações, podemos nos proteger melhor. A minha é a única ou a forma mais interessante no momento de enfrentarmos bem essa pandemia. Ou seja, sem histeria, sem terror, sem teses conspiratórias, mas com medo. Ok? Espero ter ajudado vocês de alguma forma e se vocês gostaram, dê um ok aí no vídeo, podem comentar se quiser, vocês podem compartilhar, enfim, eu agradeço. Me aguardem. Eu volto.